Sobral, já não sei quantas vezes vim a este ateliê. É verdade. Já vim aqui fazer várias entrevistas, mas nunca com este... Com este todo aparato Com e este com esta aparato. profissionalização, no fundo, Exatamente. e profissionais aqui dentro, que acho que é uma coisa interessante. Acho que é a segunda vez, mas com a Helena é a primeira vez. É verdade. Já temos aqui várias conversas. Várias conversas, e é sempre um enorme privilégio, porque de facto o Sobral Centeno é um artista que marca o seu tempo, marca uma geração, mas mais do que marcar uma geração, é um artista que está permanentemente atual. Uma das experiências que nós temos tido este ano, na 21ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, têm sido as visitas guiadas que nós temos feito com membros da comunidade cerveira. Então eles escolhem obras, comentam as obras. E as suas obras são escolha recorrente, estamos sempre a recusar, para não repetir, porque de facto estamos a falar da intensidade da cor, que é uma característica, mas quando a cor também não está presente, parece que continua lá, parece que continuamos a ver a cor. Um alfabeto pictórico que é difícil um artista manter e renovar tantos anos, e depois um conjunto de obras que, não tendo uma mensagem política clara, nos despertam para muitos temas e nos fazem refletir. É assim que sente o trabalho, que ele está permanentemente em evolução? Eu acho que sim. Eu acho que quando um artista, portanto, consegue uma marca e se identifica, e muitas vezes não sai daquele espaço. Uma das coisas que eu tento fazer, e sempre ao longo dos tempos, é romper com esse sistema, ou seja, está sempre a fazer coisas novas. Portanto, eu acho que um artista deve ter várias fases de trabalho e não morrer agarrado a um tipo, a uma forma de se expressar, que eu acho que é uma coisa que não é muito interessante, não é muito agradável. Portanto, e é uma das coisas que eu mantenho, é estar sempre em renovação, vá lá, desde há pouco, se for, por exemplo, livros de artista era uma coisa que eu tinha parado há uns anos e retomei de novo, que dá um certo prazer, portanto, é um tipo de trabalho bastante interessante. E isso depois o que é que vai acontecer? Eu vou perdendo um pouco o espaço nas obras que estou a produzir, quer dizer, porque fico demasiadamente absorvido por esse tipo de trabalho. E depois, entre os outros trabalhos, por exemplo, tenho aqui um trabalho atrás que ando há uns meses a trabalhar nele. Mas como é que consegue trabalhar? Não consigo terminar, não consigo concluir esta peça por o motivo esse, ou seja, os livros de artista que me parece que estão a sobrepor à minha obra que estou a desenvolver. Eu estou a desenvolver agora uma série que é a Série Berlim. Como sabe, a Helena sabe perfeitamente e acompanhou muito bem o meu trabalho, a série Berlim, ou seja, Berlim foi uma cidade que me prendeu muito, ou seja, influenciou muito a minha obra, a arte alemã, sobretudo, e por isso é que eu tenho muito... O meu trabalho está muito... Como é que eu dizer? Acho que há uma força muito grande que me atira para lá, ou seja, dentro de uma nova expressão, os alemães, não é? Portanto, eu estou um bocado preso, não estou preso, mas a cidade prende-me um bocado. Por isso estou sempre em permanente transformação e a motivação cada vez é maior. Claro que agora, com esta situação, já não vou a Berlim há muito tempo. Uma das coisas que eu tenho que estar é pelo menos uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ou 3 vezes por ano, ir a Berlim para sentir, portanto, a atmosfera daquela cidade. Se perguntar porquê, não sei, isto é qualquer coisa que me ultrapassa. Portanto, desde a primeira vez que fui lá, fiquei completamente apaixonado pela cidade e tudo que se desenvolve na cidade, o seu ambiente de trabalho, porque aqui no Porto ou em Lisboa, sobretudo no Porto a atmosfera é diferente, os artistas são diferentes, lá a situação é completamente distinta, os artistas trabalham mais em espaço, em estúdio, não trabalham para exposições, que é uma das coisas que acontece muito com alguns artistas. Eu não tenho esse problema porque eu estou todos os dias a produzir e todos os dias venho a este espaço. Este espaço poderá ser sagrado, ou seja, quando digo sagrado é como praticar um culto. O meu culto é vir aqui ao ateliê, mesmo que eu venha só mudar a água dos umidificadores, mesmo que eu venha só ver se está tudo bem, não é? Portanto, tenho que vir aqui todos os dias, portanto, faz parte. Claro que agora, ultimamente, com estes problemas que nós tivemos de confinamento, não foi tão... A abertura era mais fechada, eu conseguia vir às vezes e depois não me sentia muito bem porque não podia estar o tempo que eu queria, porque tinha que recolher a casa, mas a produção sempre mantive, ou seja, aqui fiz muitas coisas, e a Helena viu agora trabalhos que eu
que eu produzi durante este período, não é? Estes últimos meses, foram trabalhos com uma dimensão razoável que foram produzidos em minha casa. Eu montei um mini ateliê em casa para não ter o problema de ter que sair e comprar, porque também tínhamos dificuldade nesse sentido. Mas em relação ao meu trabalho, é um pouco isto, é aquilo que a Helena vê, conhece, já escreveu sobre o meu trabalho. Pronto, há uma certa sintonia entre a Helena, porque as pessoas também têm que sentir isso, senão também dizem, vai escrever sobre a minha obra, uma pessoa que não me diz nada. Eu tenho que, se eu não sentir isso também, não estaria a ser verdadeiro, portanto, nesse sentido. Como é que é? Eu tenho observado e eu gosto muito gosto muito daquela geração imediatamente pós 25 de Abril, finais dos anos 70, 80, porque é uma geração que está a construir um país, pode-se dizer assim, e está a construir no campo do mercado de arte, está a construí-lo, não é? É a geração que promove as primeiras galerias, que expõe nelas, etc. E nesse espaço de tempo está o Sobral Centeno, evidentemente, mais vinculado à dinâmica portuense, e há um trabalho que é claramente gestual, que tem referências abstratas, mas que já começa a ter o alfabeto nos números, nos triângulos, isso já aparece, e depois o trabalho vai-se desgarrando nisso e vai ficando mais denso em termos com alguma figuração, e agora a minha surpresa é chegar aqui e parece que esse gesto, essa liberdade voltou, ou seja, estivemos confinados, mas a liberdade do gesto voltou para o suporte. Sim, essa observação acho que é bastante curiosa e é real. Acho que é quase um retorno ao passado, pegando na minha simbologia, não é? Os meus trabalhos eram muito gestuais e agora sente-se um pouco isto, como uma forma de expressão diferente. Ele era muito gestual, mas o suporte também tinha muita influência. O suporte era mais o papel, naquele período dos anos 70. Eu tenho meia dúzia de peças que fiz em suporte de tela. Portanto, e este meu trabalho agora passou para outra dimensão, ou seja, grande formato, o suporte é tela e a forma de trabalhar é diferente. E acho que é muito interessante essa observação, porque já me foi feita também há 2 ou há 3 dias, não é? Pelo Walter Ugumem, também achou interessante um retorno à abstração. O meu trabalho começou figurativo, quando era jovem, e depois entrou numa área nos anos 70, sobretudo. Aliás, houve um professor que na altura, lá nas Belas Artes, agora a Faculdade de Belas Artes do Porto, que me motivou muito nesse sentido, foi o professor Manuel Casal Aguiar. Curiosamente, ele não disse, mas eu ajudei muito no seu trabalho, de facto, é verdade. Eu não posso dizer isso, todas as pessoas que passaram, ou pelos quais eu passei, não é? E pelo Manuel Casal Aguiar posso dizer isso, uma pessoa que me ajudou, indicou algum caminho, coisas que as pessoas naquele período confuso, e antes do 25 de Abril, não tinham a abertura para viajar, para conhecer, a não ser de revista, não é? Ou de livros, ou de cinema. E, portanto, foi uma pessoa que ajudou muito. E durante aquele período dos anos 70, o meu trabalho era muito caligráfico também, muito caligráfico, sobretudo, não é? Porque os materiais que eu usava nesse período também me davam esse prazer. E tenho uma série bastante de obras, sobretudo suporte de papel, durante esse período. Claro, depois nos anos 80, o meu trabalho entrou com mais cor, mais forte, também mesmo gestual também, mas uma forma de abordagem um pouco distinta. Aliás, temos um trabalho aqui do lado esquerdo, que há bocado a Helena também teve a oportunidade de ver, que é um trabalho de 1984, que irá agora, penso eu, fazer parte de uma grande exposição que é aqui a cidade do Porto vai organizar dentro em breve, e é um trabalho que esteve exposto numa galeria muito importante da época, e uma galeria que eu gostei muito de trabalhar, que foi a Galeria Molde. Não era galeria, era Molde, era o Centro de Arte, não é? Centro de Arte Molde, era um bocadinho diferente. E ele nunca gostou muito que se chamasse Galeria Molde, pronto. Era o Molde, para um Centro de Arte, era um pouco diferente. E, portanto, um trabalho que esteve exposto, curiosamente ainda tem a etiqueta da galeria colada no bastidor atrás, ou seja, na estrutura, na madeira. Portanto, da época, que é uma caligrafia um pouco diferente, mais repetitivo o traço, mais repetitivo o movimento. A cor também era mais meia monocromática, muitas vezes, não é? Era tudo verde, ou era tudo azul, ou era tudo negro. E depois ele mudou no sentido de uma figuração. Essa figuração foi crescendo, motivada por quê? Porque eu tinha sido convidado para participar numa exposição há muitos anos, 80 e pico,
Em 89, 90, uma coletiva, penso eu que foi em Moçambique. E são aquelas coisas, em Moçambique, estou capaz de fazer qualquer coisa. E fiz com uns animais, foi uma edição que eu fiz numa galeria aqui do Porto, com esse tema. E depois a coisa foi evoluindo. E quando é que eu atingi, mais ou menos, o ponto alto do meu trabalho após esse período? Foi quando fui para a Alemanha. Senti aquela atmosfera, e já referi há um pouco, desde uma nova expressão da arte alemã, e andou, e agora, se me perguntar porque é que estou a mudar o meu trabalho, faz parte da evolução do artista, não me quero prender àquela fórmula, no fundo que é uma fórmula que as pessoas têm, ou os artistas têm, e o trabalho recente está a surgir. Este é um trabalho que tem início, esta nova série. Eu gosto de falar em série porque eu trabalho por séries, não é? Há um ano, sensivelmente, finais de 2019, portanto, que não tenho muita grande produção destas peças, porque com a contingência que estamos a passar, não passei tanto tempo conforme eu esperava, e não tenho viajado tanto conforme eu gostava de viajar, porque o viajar te sensibiliza mais e motiva mais para a produção, na tua produção. Sim, sem dúvida. É uma das coisas que eu acho notória, essa Moçambique, a relação ao Brasil, à Alemanha. Portanto, vai encontrar, a Alemanha e Berlim têm uma particularidade, que é uma cidade de pintura, tem muita pintura. Exato. Portanto, a pintura tem muito espaço, tem muita escala, e tem uma pintura muito expressionista, com muitas expressões. Não é só de um determinado estilo, ainda que haja aquele, nós que chamamos de expressionismo alemão. Ou neo-expressionismo alemão. Mas depois eu acho que há essas viagens, Moçambique, o Brasil, e o que eu queria perguntar é se esta desconstrução que estamos a ter agora, que no fundo é uma fusão de tudo isto, se o reencontro plástico com o Douro, em que saiu a cor e entrou a interpretação da paisagem, se contribuiu também para desconstruir a cabeça das fórmulas e para começar de novo. Eu acho que sim. Quer dizer, isto é uma coisa que não dá muito. Quem está fora e quem é mais especialista eu não gosto muito de fazer conceitos só o meu trabalho, portanto é mais a forma de trabalhar é diferente. Agora, fazer uma análise mais profunda, ou seja, fazer um pouco crítica da arte, coisa crítica da arte que pouca gente está a fazer, como a Helena sabe perfeitamente, pouca gente. Prefiro que sejam o observador a fazer esse tipo de observação. Claro que eu sinto um pouco isso, não é? Com este tipo de novas paisagens, no fundo podem ser, aquilo que há bocado tínhamos aqueles papéis, são quase novas paisagens, não é? É isso, um pouco, é isso. Que depois eu estou a trabalhar em paralelo nesse tipo de novas paisagens, um pouco abstratas, não é? Como mais expressionistas, no fundo, com aquilo que eu estou a produzir em tela. Há ali um diálogo entre o papel e a tela. Portanto, a forma de trabalhar, a forma de atacar um papel, a forma de atacar uma tela são completamente distintas. Claro que o meu trabalho tem muito a ver com o desenho. Mesmo quando eu faço pintura, eu desenho sempre. Mas eu não desenho a lápis, eu não desenho a grafite, eu desenho com o pincel. É uma forma, o desenhar está permanentemente na nossa vida, na forma de andar, na forma de ouvir música. A música também é um desenho, é uma melodia, é um ritmo, não é? Eu não sou muito especialista nessa área, mas no fundo o desenho está constantemente nas nossas vidas. É orgânico, não é? Acompanha muito o corpo, no fundo o desenho acompanha muito o corpo. A forma de nós estarmos, quem pratica o desporto também tem um ritmo, o ritmo tem a ver com o desenho, portanto, nada está separado, nada está desligado. O desporto que é uma das suas paixões também. O desporto também, isso faz parte também, o desporto também eu sempre tive, o desporto sempre gostei muito de jogar, desde jovem, desde miúdo, jogava futebol, praticar os desportos, ténis joguei muitos anos, até há poucos anos atrás, agora descobri o golfe também é mais uma prática desportiva, também é muito interessante, portanto, também não estou preso, tem a ver com a arte, tem a ver com a minha produção, quer dizer, não estou preso a determinado conceito, não é? Portanto, no desporto também isso aconteceu, porque eu joguei handebol, gostava de jogar handebol, jogava futebol,
bem, sobretudo jogar o ténis, jogar o golfe, não é? Também joguei basquete quando era miúdo, não é? Portanto, miúdo quer dizer, pronto, sempre numa de desporto, não numa de federado, não é? E seguir o profissionalismo na área do desporto, que o meu profissionalismo foi nesta área do desenho e da pintura. Porque eu não separo o desenho da pintura. Eu falo sempre no desenho e da pintura, que é o meu trabalho que se envolve nesse sentido. Agora falamos um bocadinho de Cerveira. Em 78, Sobral Centeno já está na primeira Bienal de Cerveira. Chegou lá por relações que tinha já com o Jaime Isidoro. Como é que era o ambiente da época? O ambiente era, nesse período, era a desorganização total, não é? Com a organização desorganizada de Jaime Isidoro, por isso é que ele conseguiu pôr em pé esse seu projeto. Portanto, como eu trabalhava com o Jaime, desde miúdo sempre trabalhei com a Galeria do Jaime, a Galeria Alvarez, que era uma galeria no Porto, havia 2 ou 3, e em Lisboa também 1 ou 2. Eu era jovem, isso depois já foi mais tarde, não é? Quando veio o 25 de Abril. Mas eu já estava ligado ao Jaime, frequentava muito a galeria, praticamente todos os dias frequentava a galeria dele e surgiu esse projeto da Bienal, porque o Jaime sempre foi um homem de projetos e foi um homem sempre de lutas e foi um homem de vanguarda, sempre, não é? E na altura, eu não estava no projeto, mas estava no fundo, acompanhei muito o desenvolvimento da Bienal, acompanhei muito, portanto, o processo todo da Bienal, não é? Lembro perfeitamente o presidente da Câmara de Cerveja, que era Câmara, agora é município, agora mudou um pouco, que era o engenheiro Lemos Costa, portanto também tinha muitos contactos, dava muito bem com o engenheiro Lemos Costa, o Jaime, e havia mais, o Silvestre Tana também aparecia muito por lá, e outros artistas, e ela nasceu assim, portanto, eu sempre estive ligado à Bienal. Houve ali uns anos que se calhar eu não colaborei, eu não participei, porque a Bienal andou ali, vai para trás, vai para a frente, com vários diretores, não era bem diretores da Bienal, porque os diretores que eu me lembro foram 3 ou 4, não houve mais, não é? 4 ou 5, vá lá. E houve ali um período que eu me desliguei um pouco da Bienal, porque havia um projeto que eu estava ligado, depois fiquei desligado desse projeto, que tinha muito a ver com a Bienal, portanto, organizava, portanto, acho, nessa época a Bienal, e depois as pessoas vão se desligando como tudo, e curiosamente, ultimamente, esses últimos anos, estou um pouco mais ligado ao projeto da Bienal, porque a Bienal de Cerveira não pode morrer, foi a primeira e tem que continuar. Os moldes podem alterar um bocadinho, mas isso já não me diz muito respeito, não é? Pronto, mas isso acho que é uma coisa interessante. Isto agora eu não sei, por exemplo, o Cabral Pinto atualmente é o diretor da Bienal, não sabemos se vai continuar, se vem mais alguém substituir, se isto vai mudar, mas isso é o que é, portanto, sobre essa matéria não posso pronunciar muito nesse sentido, não é? Ao contrário de outros artistas, o Sobral Centeno nunca se ligou assim, fez sempre parte de muitos projetos, dinamizou muitos projetos, mas dirigir estruturas nunca se dedicou, mas teve uma carreira muito forte no ensino. Sim, um bocadinho, só foi a única coisa que eu tive no ensino, mas foi o que durou. Eu comecei a dar aulas no ensino preparatórios, não é? Por ali, depois fui para a Escola Superior de Educação, não veio até atingir a minha reforma, até eu vir embora pedir a minha aposentação. Portanto, eu desliguei-me na altura, ainda não tinha idade, nem tinha tempo de serviço, portanto, na época, não é? Não foi há muitos anos, foi há bastante, não foi há alguns, foi há bastantes anos que eu me vim embora, porque trabalhava muito no ateliê, viajava bastante, era solicitado para várias exposições e as coisas não se compadecem, ou seja, eu não podia estar no ensino, não é? Conforme eu queria estar e exercer a minha atividade, que é aquela que sempre foi a minha paixão, não é? Portanto, muitas vezes, se calhar muitas vezes a família seria um pouco mais, não tão acompanhada, porque o motivo da arte era mais forte, não é? Mas gostou dessa experiência de dar aulas? Sim, gostei, sobretudo na Escola Superior de Educação, porque era mais especialista, não é? Trabalhar com miúdos é uma coisa, não é? Trabalhar com adultos, não é? É diferente, deu-me um certo gozo, um certo prazer, lidar com os alunos. Eu não digo assim, você ficou cheio de dar aulas. Não, se calhar a parte burocrática é que eu não acho muita piada. Eu sou mais do terreno, não é?
interessa mais estar com os alunos, ensinar isto, ensinar aquilo, aquelas técnicas, não é? Desde a área do campo das artes, sobretudo da pintura, do desenho, da escultura, da gravura, das técnicas de impressão, do que propriamente estar a perder tempo com coisas burocráticas, que isso não leva a lado nenhum. Acho que não beneficia muito os alunos, porque eu não sou um teórico, sou mais prático. Claro que a pintura e as artes também têm um pouco de teoria, mas eu não a desenvolvo. Mais a prática, portanto, eu acho que gostei de trabalhar e acho que também há alunos que ainda que têm relações de amizade, pronto, se eu também não tivesse feito assim nada de interessante, se calhar também não as tinha e não mantinha essas relações, não é? Fala-me agora um bocadinho dos grupos ou coletivos, alguns não serão bem grupos formais, de que fez parte, os 4 novos artistas e o grupo que recentemente, os 3 que se juntaram recentemente para, não sei se era bem um grupo, não, foi um... mas que coincidem na amizade e no tempo histórico em que trabalharam. Como é que é essa perspectiva de repente, mais formal ou mais informalmente, mas haver aqui um propósito comum com outros artistas? Mas isso vem quando nós, alunos ainda da Escola de Artes Curativas Soares dos Reis, nós os 3, o Sá Coutinho e o Manuel Porfírio, tínhamos uma relação muito forte. Se me perguntar como, se calhar até nem andamos nas mesmas turmas, mas andamos todos juntos lá, e não sabemos o porquê, ou porque tínhamos os mesmos interesses, porque nem toda a gente que estudou nessa escola tinha os interesses de arte, ou seja, de ver as exposições, nós víamos tudo nessa época. Tudo que era exposição, nós víamos, não é? Todas as galerias que havia na possibilidade, nós víamos. E estávamos presentes, e éramos miúdos, e já falávamos com o Jaime Isidoro nessa época, que é curioso, teríamos 17, 16 anos, à volta disso. E juntamos, nunca tivemos um grupo, olha, não, éramos os 3, e começámos a fazer umas experiências, porque nós íamos muito aos ateliês uns dos outros, não é? Portanto, aquilo foi durante uns anos e, curiosamente, quando nós apresentámos alguns trabalhos na época ao Jaime Isidoro, ele achou interessante, olha, 3 jovens, 3 meninos aqui e vamos fazer aí qualquer coisa. E começamos com o Jaime. Portanto, foi uma coisa que depois fizemos em Coimbra, depois fizemos em Aveiro, e depois fizemos no Porto, e depois, entre tantas coisas, começamos a fazer já, não os 3 juntos, mas a 2. Eu e o Manuel Porfírio, curiosamente eu nunca fiz com o Sá Coutinho, mas o Sá Coutinho fez com o Manuel Porfírio, na Alvarez, até com um texto muito bonito da Natália Correia, penso eu. Portanto, nós andávamos muito, embrenhados naquele mundo do Jaime, que era um mundo completamente, eu digo, louco no bom sentido, que era aquilo tudo que se passava na cidade do Porto, tinha que passar forçosamente pela Galeria Alvarez, então ainda na Rua da Alegria, foi aí que ela nasceu, não é? Também o António Sampaio também fez parte, também andava muito, o Domingos Pinho, 3 ou 4 artistas da época que já tinham sido nossos professores na altura, não é? Nós éramos candidatos ainda a ir para Belas Artes, não é? Portanto, e depois desenvolveu, depois vem o 25 de Abril, 2 ou 3 mostras que nós fizemos no Porto e aqui no Moeu. Ultimamente, ou seja, há 2 ou há 3 anos, eu lembrei, por que não nós reunirmos outra vez e nós reunirmos de novo e fazemos o nosso projeto, irmos buscar os trabalhos daquele período, finais dos anos 60, princípios dos anos 70. Bem, e essa mostra foi proposta na altura à autarquia de Matosinhos, ao vereador Fernando Rocha. Ele achou a ideia muito interessante e há que trabalhar nesse sentido e reunir um grupo de trabalhos interessantes, porque nós não sabíamos muitas vezes onde é que eles andavam, não é? Também foi um levantamento que nós fizemos, foi muito interessante. E depois tínhamos que ver alguém que escrevesse, eles falaram, tinha que ser alguém da nossa época, e que escrevia, então, que também jovem na altura. E disse, porque não o Bernardo Pinto Almeida? Eu posso ligar. Ele achou a ideia interessante, porque ele não conhecia o trabalho dos outros, e nem conhecia muito bem o meu trabalho daquela época. E e ele fez a curadoria também, para além de fazer o texto, escrever sobre o nosso trabalho, fez a curadoria da própria exposição, não é?
Porque a curadoria não é só escrever, a curadoria também envolve uma série de coisas, não é? As pessoas pensam que a curadoria é só fazer um texto. Isso não é bem assim, penso eu, não é? A Helena sabe que faz muitas curadorias e já fez várias, não? E sabe muito bem como é que isto funciona. E foi engraçado. Entretanto, foi proposto a Bienal de Cerveja também levarmos aquele projeto, porque a exposição está completamente montada, temos os trabalhos todos, porque não são trabalhos comerciais, não é? São trabalhos dos autores, sou capaz de ter um do Sacoutinho, do Manuel Porfírio, mas são coisas nossas, e pusemos, e na altura a Helena disse, vai ser a última exposição, uma das últimas que eu vou também fazer, bem, curadoria, no fundo é quase curadoria, porque tem que ser com a montagem, com um texto e não sei o quê, e irá ser no próximo ano, penso eu, na Bienal, não é? No espaço da Bienal da Vila Nova de Cerveira, porque acho que é uma mostra que é interessante. Na altura até tínhamos proposto aqui na própria galeria onde nós começamos com esse projeto, foi a Galeria Alvarez, mas a Galeria Alvarez não tem espaço nem dimensão para aquela mostra, porque são um número bastante razoável de obras, não é? E curiosamente os meus trabalhos, eu vou falar por mim, as pessoas não identificam aquele trabalho da época com o trabalho que eu fiz depois, logo a partir dos anos 70, 75, 78, pós-25 de Abril, que é um trabalho mais gestual, mais gráfico, com muita caligrafia, com muita simbologia, não é? Portanto, não identificam muito, não é? Que o meu trabalho era um pouco diferente. Não é? E os 4 novos artistas? Os 4 novos artistas, mais uma vez, temos o Jaime Isidoro no acontecimento, porque eu como já falamos, eu dava muito bem com ele, e um dia ele chamou-me e tal, assim, que assim, uns jovens artistas lá das Belas Artes, interessantes e tal, eu disse, alguns, eu na hora não vou citar o nome dos artistas que eu normalmente, os jovens estudantes que eu indiquei ao Jaime, e o Jaime lá foi um dia ver a obra e tal, e lá, eu disse, o grupo já está formado, então quem é? És tu, o Francisco Laranjo, o Sebastião Rezende e a Diolinda Rodrigues, que é a Diolinda Fonseca, que atualmente vive na Dinamarca. Pronto, e assim se formou esse grupo, e aí já eram 4 novos artistas. Porque depois como é que vamos, porque foi ele também que criou os 4 vintes. Aí ele disse, bem, os 4, já não pode haver outros 4 vintes, então tem que ser os novos. E ele criou o nome, os 4 novos artistas. E também foi uma exposição muito interessante, não é? No espaço da galeria, não era um espaço muito grande, Alvarez, mas foi muito interessante. Essa exposição ainda foi fora da cidade do Porto, foi a Lisboa e também morreu um pouco por ali, nunca mais nada se fez. Ao fim de 10 ou 20 anos, o Jaime, fizemos outra vez reunimos outra vez de novo os 4 novos artistas e fizemos uma mostra já com trabalhos um pouco diferentes daqueles que tínhamos, como é óbvio, naquele período, nos finais de 70, princípios de 80. E os 4 novos artistas mantêm-se, mas nunca mais fizeram nada, apesar de termos uma ligação mais forte, não é? Por exemplo, é diferente, porque o Lourenço está no Porto, é professor aqui da faculdade, a Diolinda está na Dinamarca, o Sebastião Rezende acho que agora está a dar aulas de pensão em Évora, vive em Évora, que estamos todos afastados geograficamente, mas isso não é uma coisa que nos possa impedir de reunirmos outra vez para criarmos, ou fazermos, digo eu, não criar, fazer uma nova mostra, não sabemos onde. Olha, a Helena, por exemplo, seria a pessoa indicada para de novo juntar esses 4 jovens da época, agora não jovens, artistas. Até porque está perfeitamente habituado já às novas tecnologias e durante o confinamento ainda teve tempo e energia, ou seja, não se resignou para criar o projeto, que foi um dos grandes projetos desta 21ª Bienal de Cerveira, de Casa para o Mundo, com o Manuel Novaes Cabral e depois com a Fátima Lamberto. Como é que surge essa ideia desse projeto fantástico que agora que vai circular agora e que une artistas plásticos, escritores, compositores, designers? Esse foi um projeto. Eu também gosto de fazer, não é bem curadorias, projetos. Já fiz, depois deixei de fazer, de vez em quando faço assim uma brincadeira desse tipo, não é? O último até acho que foi os livros de artista, que foi em Matosinhos, depois foi a Bienal, portanto acho que foi um projeto bastante interessante, não é? E temos o registro e consegui reunir um número bastante razoável de artistas portugueses e brasileiros, e portanto isso foi o último. Entretanto, eu tinha vindo de Madrid,
naquele período, eu vim de Madrid dia 2, dia 3 de março, quando começou, mais ou menos, começou aqui em Portugal, mais a falar-se na pandemia. Eu estava em Madrid, aquilo já estava a disparar. Eu falava muito com o Manuel Novaes Cabral. Falávamos de vez em quando ao telefone e tal. E naquelas, já estávamos quase em confinamento, não é? E logo falámos e tal, Manuel, podíamos fazer qualquer coisa? E o quê, pai? Porquê que não fazemos uma... Não sabemos, fazer qualquer coisa. Como ele escreve, disse, entra com as plásticas e a escrita. E eu disse, isso é giro, vamos fazer um... Então, e temos de dar um título a isso. E onde é que vamos expor? E disse, olha, sempre ao telefone, não é? Porque as pessoas já estavam confinadas a partir do dia 8, dia 9, dia 10. Mas aquilo foi antes que nasceu. Nas nossas conversas, não é? E onde é que vamos fazer isto? E eu disse, olha, é coisa engraçada. Rematozinhos, no Porto, cerveja. Mas este ano é Bienal, se calhar era giro fazer, dizia eu, era interessante fazer na Bienal. Disse, eu vou ligar ao Cabral Pinto. E liguei ao Cabral Pinto e disse, olha, eu e Manuel Cabral temos uma coisa que ainda não sabemos bem como é que isto irá funcionar, mas era 15, 17, 20 artistas, diz o Manuel, isso se calhar é muito, tem que ser um número ímpar, aquela conversa, pronto. Então, chegamos a uma conclusão de 15, e ele disse, e quem é que vai fazer a curadoria? Porque eu não quero fazer a curadoria, disse eu. Nós fomos os homens, tivemos a ideia do projeto, eu e o Manuel Novaes Cabral, mas alguém tem que fazer a curadoria. E ele disse, olha que engraçado, este ano a Fátima Lambert não está com nenhum projeto na Bienal. Olha, boa ideia, então eu vou falar à Fátima. E o que é que achas? Eu acho bem, liguei ao Manuel Cabral, então vai fazer a Fátima a curadoria. Pronto, e ela depois achou também a ideia interessante e sempre tudo através dos telefones. Nós passávamos as noites a falar, não era? E ela disse, muito bem, artistas, tu é que és a curadora, não sou eu posso ligar, mas tu... e da parte da escrita, também posso. Ela então fez os casamentos, não é? De um plástico com um da escrita. Bom, e aquilo, já tínhamos mais ou menos aquilo agendado, entretanto o Manuel Cabral disse, o projeto vai ter pernas para andar, é uma coisa interessante, e o título para a exposição. Eu e ele pensamos, olha, é este que fica, De Casa para o Mundo. E assim, ponto assente. Entretanto, aquilo já estava a andar, começamos a contactar artistas, queríamos as coisas em abril, porque o Cabral Pinto disse, não, a Bienal vai disparar e temos de ter os trabalhos prontos. Os artistas todos deram ok, todos acharam a ideia fantástica e com as parcerias que a Fátima escolheu, porque teria a ver, o artista plástico ou a escrita teria estar um pouco relacionada com a obra plástica e a escrita também, e vice-versa. E passado uns tempos, já a finais de abril, princípio de maio, liga-me a Fátima Lambert, a mim e ao Manel. Não são as reuniões noturnas, não é? Via Skype ou via Messenger ou coisa do género e tal. E diz ela assim, liga-me agora uma Paula Freire, conheço bem, a pôr uma questão. Porque não gente da música, da área de compositores, não músicos, compositores. Isto, a ideia é interessante também e tal. Mas eu, entretanto, uns dias antes, eu tinha dito à Fátima, porquê que também não metemos também designers neste projeto? Se não é? É diferente. Os plásticos, a escrita e os designers. Olha, é engraçado. Bem, vamos também convidar e convidamos cinco designers. Pronto, claro, isso foi tudo mais uns dias antes dos compositores. Mas os compositores era mais complicado porque eles tinham que compor alguma coisa e tinha que fazer parte essa luta de Bienal de Cerveira connosco do lado, sempre, nunca estar sem contactos, não é? Era tudo através de telefone, via Skype, via isto, via aquilo, a fazermos os nossos contactos. A Paula Freire é muito também persistente e conseguiu que os compositores aderissem, portanto, ao projeto. Acontece que não era fácil, porque eu conhecia só 3 ou 4, eu disse, eu conheço 3 ou 4, conheces alguns compositores? E não, eu conheço aqui o Francisco Monteiro do Porto, que foi professor da Escola de Educação e foi meu colega também, e amigo da Fátima, e lá de baixo que é que eu conheço o Tony Pinho Vargas também, que ele foi, na altura, como sabe, o Pinho Vargas é formado em História, e ele foi colega do meu irmão Rui, não é? E portanto, conheço-me da banda que eles tinham na época, não é? Que era a Grelha, que era uma banda muito interessante, dos anos 70 também, e penso que conheço. E conheço o maestro, conheço, não é meu amigo, mas conheço. Os outros, e há um Sérgio Azevedo, assim de nome, os outros não conhecia. Portanto, o curioso foi, depois de fazer aquele casamento,
aquilo das 3 áreas, não é? E depois, eu, por exemplo, ainda não tínhamos o trabalho pronto, mais ou menos, mas era importante os compositores conhecerem o trabalho já realizado dos artistas plásticos, porque os artistas plásticos iam produzir uma peça, inspirados, no fundo, no texto da escrita, não eram 15 palavras, era tudo 15, mais ou menos. Claro que eles foi um bocadinho diferente. Eu da música, eu trabalhei com um compositor que era o Luís Soldado. Gostei imenso do trabalho dele e pronto, acho que houve ali um casamento perfeito. Eu acho que nas outras parelhas, no fundo, nas outras equipes, no fundo, também houve um casamento bastante interessante entre as 3 áreas de expressão. Claro que os designers trabalharam de uma forma distinta, porque não estavam limitados a nada, a não ser ter lá o título da exposição, ter Bienal de Cerveira, introduzir aqueles logos dos patrocínios para a Bienal e pouco mais, não houve assim. Agora, entretanto, e aí ela diz muito bem, o projeto tem pernas para andar, porque entretanto acho que foi bastante visitada, portanto, na Bienal, durante o período que esteve em exposição. E uma coisa curiosa, quando nós pensamos nisso, eu disse, Manel, mas isto era interessante ser em bibliotecas. Em biblioteca? Mas porquê? Porque tem a ver com a escrita biblioteca, a pintura também tem, que é uma escrita diferente, no fundo, nós escrevemos em tela, e onde? Quando eu li ao Cabral Pinto, mas o espaço é pequeno, mas eu tinha lá programado qualquer coisa que vem das Arábias, eu digo Arábias, não sei de onde é que ele vem. Bem, mas vai ficar reservado esse espaço para a mostra, que não era um espaço muito grande, mas foi um espaço agradável, muito central, teve uma visitação bastante interessante, e agora houve mais gente a solicitar esta exposição. Claro que a primeira autarquia a aderir ao projeto foi Matosinhos, e Matosinhos quer agarrar esse projeto e vai ser este próximo ano e vai ser muito interessante porque eles têm um projeto que é o Leia, que é em abril, maio, e portanto este projeto de Casa para o Mundo vai fazer parte daquela semana, irá estar mais tempo, como é óbvio, mas vai ser, ainda não, isto está tudo agora parado, não é? Porque agora estas reuniões estão suspensas e vai ser nesse período. E vai ser muito interessante porque a Leia tem a ver com a escrita e há muitos escritores e com a música também. Eu penso que eles irão convidar alguém da escrita, alguém da composição também, ou para dar um mini concerto, e é uma das coisas que ainda não está. Estamos a organizar o projeto para o próximo ano. Como sabem, Helena, isto está tudo atrasado, os projetos estão todos... Mas a arte não pode morrer, não é? Não pode morrer de pé, não é? Nunca. Sim, que seja sempre de pé. Dá um gozo especial fazer esses projetos, ligar pessoas, pôr pessoas em contacto, foi uma coisa que fez sempre. Não é? Nunca teve assim na direção de nenhuma estrutura em particular, mas sempre projetos a ligar pessoas, está um gozo particular. Sim. A única instituição onde eu estive na direção, bastante antes, foi na Cooperativa Iargo. Mas isso foi o tempo de José Rodrigues, praticamente estive em algumas direções desse período. Quando ele presidente. É um período, não, acabou, terminou, e nunca mais me... Tivemos das últimas edições, ainda nos propusemos para a direção, mas não conseguimos os objetivos que nós, quando se candidata, o objetivo é ganhar, não é? Portanto, mas isso já foi e portanto, acho que não poderá não voltar mais, não é? Agora, estive ligado à Bienal na organização, em apoio da Bienal de Cerveira, nos ateliês livres, nos primeiros, isso estive, pronto. Tive alguns projetos também da Fundação Júlio Rezende, mas uma coisa muito esporádica, apoiar isto ou aquilo, mas foi muito... Ora, estes projetos são todos, pronto, muito particulares, no fundo, claro, pedindo sempre apoio a instituições, não é? Como é óbvio. O grande projeto é o ateliê. O projeto é o ateliê, sem isso não se pode ter outros projetos, como é óbvio. Num caminho, neste momento o caminho está entre Berlim, não é? Com o desejo de ir a Berlim, entre o papel e a tela, os livros de artista, que eu acho que vão continuar a andar por aí, sim. E mais coisas para o futuro. O que é que falta fazer? Olha, gostava de fazer, uma das coisas que gostava de fazer era um livro sobre o meu trabalho. Acho que era interessante. É o que fica para a história, é o documento que fica. Não é que eu não tenha... Pronto, muita gente... mais um livro, mas é o que vai ficar para a história. E o que fica para a história são estes documentos, não é? Quer dizer, pronto, claro, e a obra também fica. Mas acho que é um documento importante ter um livro, para além dos livros de artista que eu tenho, não é?
Portanto, é uma das coisas que hoje em dia há uma procura, há um interesse muito grande dos livros de artista, não é? Porque o livro de artista não é como muita gente faz, um caderninho, eu tenho aqui, por exemplo, em cima da mesa, são bonecos que eu faço, não é o livro com um conceito um pouco diferente, não é? Não é um livro de projetos para obras. Muita gente faz. Tem aqueles estudos, isso também eu tenho, Sim, e depois claro. vai produzir ou Livro vai de artista realizar é a outra peça, coisa. não é isso. O livro é todo um conjunto, tem que ter, é diferente, pode ser um objeto, é um objeto, como uma escultura é um objeto. E é pensado como tal. Pensado como tal, não pensado como caderninho de fazer bonequinhos, é o que eu penso nesse sentido. Sim. Mas um livro era uma das coisas que eu me daria um certo gozo e prazer para ter uma coisa desse tipo, não é? Quer dizer, Está sempre interrompido, porque nunca para de trabalhar, portanto seria sempre um livro incompleto. como? Seria sempre um livro incompleto, tinha que ter umas páginas em seria branco sempre incompleto. no final. Seria sempre incompleto. Tinha que ser até terminado. Isso é difícil, essa é uma questão interessante, porque o livro é sempre incompleto. O livro nunca está completo. Se foi feito hoje, terminou hoje, amanhã estou a produzir mais, portanto, já está incompleto. Bom, mas é um resenho, vá lá, histórico do meu trabalho. Bom, porque isto hoje é um pouco assim, porque há muitos artistas da minha geração, e se calhar mais velhos, e durante o meu período, que apareceram no mercado, no fundo é um mercado, e nunca mais desapareceram do mercado, porque aconteceu isto, depois perdeu a motivação, mas o artista não pode perder a motivação de nada, o artista tem que estar sempre a trabalhar. Curiosamente, há um artista que eu sempre gostei, admiro muito, que é o Zé Guimarães. As pessoas podem dizer porque a cor também é muito forte, a minha também é. Não, mas é um artista que eu admiro. É o que nós temos de estar sempre a produzir. E quando diz assim, nós produzimos muito. Não, nós produzimos pouco, temos que produzir é muito mais. Temos, por exemplo, do Picasso, talvez o artista que mais produziu. As obras não chegam para as encomendas, não é? Ele produziu muito, mas se ele tivesse mais produzido, mais as coisas giravam. Portanto, o problema não é esse. Temos de estar sempre a produzir, temos de estar sempre em permanente ataque no ateliê, com os papéis, com as telas. O que os amigos também é muito importante, também ajudam muito a fazer a obra. Não é só, o artista não pode morrer isolado, ou seja, nem pode viver isolado do mundo, porque aquele artista que diz, eu agora deu-me, levei com o martelo na cabeça, ou caí, como dizia o Albuquerque Mendes, caí, sou artista. Pronto, mas isso é uma forma de expressão e bastante interessante, não é? Mas o problema é que ir para o artista trabalhar, para o ateliê, para fazer isto ou para fazer aquilo, não funciona. O artista tem que ir todos os dias para o ateliê a trabalhar, não está sempre com o pensamento, olha, vou expor aqui, vou expor além, vou expor... Não, é permanente. Depois a hora vai surgindo. O trabalho é desenvolvido à medida da procura de cada um, não é? Olha, deu-me agora na cabeça e agora vou fazer uma coisa fantástica. Acho que isso não funciona, isso é muito poético, isso acho que funcionou há 100, 200, 300, 500 anos, isso, hoje em dia isso acho que não funciona. Sem trabalho, sem persistência, a obra não aparece. Ela vai se desenvolvendo à medida do tempo e do ritmo de cada um. Sobral Centeno, muito obrigada por esta fantástica entrevista. Obrigado eu, Helena, e foi um gosto tê-la aqui e esperamos estar mais vezes também.